Ok, depois de termos lido o capítulo 10, justamente nos levou até os momentos de alto clamor, livramento do povo de Deus e coisas desta natureza. Nós temos o capítulo 11, e o capítulo 11 é um pouco interessante aqui dentro dessa estrutura, por quê? Porque esse capítulo 11 vai simplesmente falar sobre o castigo de Deus contra Judá e Efraim. Vai mostrar as causas, né, que levou o povo a sofrer esse castigo, foi por causa da negligência dos líderes. E vai falar que Deus retirou sua mão, aqui ele coloca a sua mão expressada em dois símbolos, graça e união, as duas varas, e os resultados foram negativos. Então esse capítulo é necessário tentar conectar ele com o capítulo 10 e o 12. Como assim Deus colocou as suas duas mãos? Repita essa parte. Colocou sua mão, retirou sua mão, no caso. Retirou a mão de proteção. A mão de proteção e tirou dois elementos que ele chama de duas varas. Verso 7, que é a graça e a união. Ele retirou a mão de proteção de quem? Do Líbano? De Judá e Efraim. Ah, tá, porque esse Líbano aqui, por que menciona Líbano? Nós vamos continuar lendo aqui o 10, então só uma síntese que eu estou fazendo. Nós vamos ler todo o capítulo. Ah, tá. Então, esse capítulo 11, ele parece que está um pouquinho desfocado da estrutura do livro, porque capítulo 10, chuva serôdia, chuva temporã, alto clamor, angústia, abertura do Mar Vermelho, e aqui existe uma retroação no tempo para mostrar que Deus havia tirado a mão do seu povo. Naturalmente dá para se conectar elementos, né? E nós vamos ver quais. Por exemplo, Judá e Efraim foi uma maldição quando Deus espalhou eles sobre a terra. Mas nós sabemos que houve novamente um ajuntamento, assim como vai acontecer no capítulo 11. E no capítulo 11 tem uma parte também intrigante, que seria uma breve profecia messiânica relacionada aos últimos momentos do nosso Salvador. Então, perdão, Deus retira a sua mão de proteção do povo de Deus. Voltando àquela parte, Deus retira a sua mão de proteção e... Fala de novo, por favor, essa parte. Graça... Deus retirou sua mão. E o que era a mão de Deus estar sobre o povo? A Bíblia vai falar ali de dois cajados, que seria o cajado 1, a graça, e a aplicação desse primeiro cajado vem o segundo cajado, que seria a união. Então ele removeu a graça e a união e houve divisão entre o povo de Deus. E eles foram espalhados e se tornaram uma maldição sobre a terra. Isso recapitulando a história. Isso. Interessante, era para ter sido uma bênção, mas se tornaram uma maldição. Então vamos avançar no capítulo 11. Vai ser uma leitura, então, mais dinâmica para a gente pegar a ideia básica, né? Como já estamos no final, a gente pode ler todo o capítulo. Quantos aqui já leu o capítulo de Zacarias 11, o capítulo todo? Quantos aqui já leram? Não me lembro. Então, só 2 levantaram as mãos. Então, como a maioria nunca nem leu, então hoje vamos ler todo o capítulo 11. Então, e aí eu faço referência sempre a um amigo que ele era estudioso. Aí, às vezes, quando tinha um sermão muito ruim, o cara lia um texto e filosofava o restante. Aí ele falava, não era melhor ele ter aberto em qualquer capítulo da Bíblia e lesse? Na íntegra. Na íntegra, porque só de ler já é uma maravilha. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo devore os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque caiu o cedro, porque os poderosos estão despojados. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Líbano também. Líbano, algumas nações eram chamadas de Líbano. Vacas de Bazã. Amós vai falar sobre as vacas de Bazã, representando Samaria. Assim como lá em Isaías 1 fala de Sodoma e Gomorra, mas na verdade fala sobre o povo de Deus. Exatamente. Verso 3. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido de leões novos, porque foi destruída a soberba do Jordão. A enchente do Jordão. Esse verso está conectado a Jeremias 12, né, que fala: suscitarei contra ti a enchente do Jordão, se referindo à invasão de Jerusalém por parte de Nabucodonosor, que é representado por um leão. Então, leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Uma ideia conectada aí. Ok, vamos avançar. Verso então. 4. Verso 4. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam.
Olha que interessante. A linguagem bíblica, ela em alguns momentos é agressiva, né? O verso 5 diz: apacenta as minhas ovelhas. Quem deveria apacentar? Pastores. Aqui, os líderes aqui nesses dias, né? Zacarias, Ageu, Josué, cujos possuidores as matam. Então aqui nós estamos vendo pastores que fazem o que com as ovelhas? Matam. Espiritualmente, especialmente. Lê até o final do versículo. E não se tem por culpados. Olha que coisa séria, né? Não, mas eu fiz isso, não. Mas será que saiu da igreja por minha causa mesmo? Acho que não. E cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque rico sou. Olha, e os seus próprios pastores não têm piedade dela. Olha que verso grave, né? Eles se vangloriam porque esses pastores se vangloriam porque estão ficando ricos. Eles matam a ovelha e ainda assim não se têm por culpados, ou seja, acham que são inocentes ainda. Então, louvam a Deus por isso. E ainda louvam a Deus pelos bens que estão adquirindo. Será que esse verso não tem aplicação? E se tem aplicação, não pode ser as igrejas evangélicas. Nós estamos falando de Israel aqui. Então tem aplicação, sim. Oi? Isaías 58. João 16, verso 1 e 2: Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Porque não terei mais piedade dos moradores da terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei da mão deles. E agora vem o juízo. Como que Deus vai ferir a terra? Verso 7. E eu apacentarei as ovelhas destinadas para a matança. Sim, vocês, os pobres do rebanho. E tomei para mim 2 varas. Uma chamei beleza e a outra chamei laços. E apacentei as ovelhas. Beleza e laço, aqui na minha tradução está graça e união, o nome das 2 varas. É esse aqui? É graça e união mesmo? Não. É beauty, seria beleza, e bands, seria laços. Husband é laço familiar, marido é laço familiar. Até que laço e união dá para entender. Agora, graça e beleza. Mas o nome dos 2 cajados, então, era beleza ou graça, como está nessa versão, laço ou união. Esses 2 elementos mantinham o povo de Deus unido. Verso 8. E destruí a 3 pastores em 1 mês, e a minha alma se enfadou deles, e a sua alma também se enfastiou de mim. Nós vamos ver novamente o verso 7 daqui a pouco, mas vamos seguir por enquanto. 3 pastores, Então eu disse: não vos apacentarei. O que morrer, morra, o que for destruído, será destruído, e que o resto coma cada um a carne do seu próximo. Então Deus está, em outras palavras, fazendo o que aqui? Que cada um siga o seu caminho. Deus está tirando a mão. Está entregue aos ídolos, deixai-os. Irmãos, é muito sério esses versos, por quê? Porque um povo não pode se jactanciar de que Deus jamais vai permitir vir a ruína por ser ele o povo de Deus. E também um povo que sofre os terríveis juízos de Deus, a assolação, não quer dizer também que Deus os rejeitou. Mas é muito arriscado um povo jactanciar-se de que é o eleito de Deus e que por isso não vai sofrer nenhum tipo de dano e não corrigir comportamentos. Israel se fiava nesse título, é o templo do Senhor, não vai acontecer nada. Jeremias 7,4. Menina dos olhos. Menina dos olhos. Tanto que em Jeremias mesmo, eles estavam fazendo o quê? Oferecendo sacrifícios a ídolos. E pior, no final do capítulo diz que eles estavam matando os filhos e oferecendo a ídolos. E quando alguém falava alguma coisa, olha, mas isso é muito arriscado. Eles diziam o quê? Não, aqui é o templo do Senhor, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Ou como Miqueias também. Olha em Miqueias, já que está tão pertinho aí. Como se fosse um piloto automático. Se houver erros, Deus vai corrigir isso. Isso vai ser automaticamente. Nada vai dar errado. Olha em Miqueias, Miqueias 3. E nós aqui em Miqueias estamos relacionados aos últimos dias também.
Miqueias 1, verso 3, porque o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Miqueias 1, 3. Então nós estamos aqui falando justamente de eventos finais, do tempo do fim. E neste contexto de falar sobre o tempo do fim, olha o verso 11. De qual capítulo? Do capítulo 3. Capítulo 3, verso 11. Só para ver que estamos nos eventos finais, 2:12 primeiro. Miqueias 2:12, ok. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como as ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Nós estamos falando aqui dos últimos momentos, eventos finais. Só para vermos o contexto do verso 11, para ver que há uma aplicação para o tempo do fim também. Miqueias 3, Daniel, verso 4 também. Então clamarão ao Senhor, ele, porém, não lhes responderá, até esconderá deles a sua face naquele tempo, conforme eles fizeram mal nas suas obras. Então clamarão ao Senhor naquele tempo, e o Senhor não vai ouvir, porta da graça fechada. Ezequiel 8. E nesse contexto de aplicação para os eventos finais, o verso 11. Miqueias 3, verso 11. Os seus chefes dão as sentenças por recompensa, e os seus sacerdotes ensinam por salário, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então, praticando todo tipo de iniquidade, e quando um profeta prescrevia algum juízo, Israel dizia o quê? Nenhum mal nos sobrevirá. Não, nós somos a menina dos olhos de Deus, não vai vir nenhum mal. Um pai ama um filho, mas muitas vezes um pai precisa fazer o quê também? Disciplinar, corrigir. E quando se disciplina e corrige, não quer dizer que não ama. Na verdade, a correção é o ápice da demonstração de amor, porque numa correção dói mais em quem? Quem tem filhos aí. Se dói mais na criança é porque tem algo errado. Eu não sei, né, algumas aqui que possam educar os filhos e corrigir, mas se dói mais na criança do que no pai, é porque ele está fazendo motivado por raiva. E quando nós fazemos isso com raiva, realmente, a gente não sente nada, quem sente é a criança. Mas quando se faz a sangue frio, dói muito mais no educador. Então, jactanciar-se de que nada vai acontecer porque somos a menina do olho de Deus, é muito perigoso. Ou porque é ungido, né? Ou porque é ungido. E Israel fez isso. E o que veio? Capítulo 11, verso 10. E, aliás, é pecaminoso. E tomei minha vara beleza e a quebrei, para desfazer o meu pacto que fiz com todos os povos. Ok, o verso 11 fecha o pensamento. Foi quebrada naquele dia. Assim, os pobres do rebanho que esperavam por mim reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Então, beleza ou graça era uma das varas do Senhor, um dos cajados, e um elemento que ele utilizava para manter o seu povo. Então ele retirou sua graça, ele retirou a sua proteção. E naturalmente o que acontece quando isso é feito? O verso 14, porque o verso 12 e 13 nós já vamos ler, que não tem nada a ver com a estrutura aqui, mas o verso 14 vem depois do 11, pode ler. Então quebrei a minha segunda vara, laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então Deus tirou a graça, tirou a beleza, naturalmente vem então o rompimento da segunda vara. E trouxe o que entre o povo de Deus? Desunião, separação. E isso aconteceu até de maneira literal com Israel nos dias de Roboão, onde houve uma divisão entre as 12 tribos, né? E aí então ficamos conhecendo Judá e Efraim, Samaria e Israel. Então, meus irmãos, sem a graça, sem união. E sem união entre o povo de Deus, naturalmente não vai ter também Espírito Santo. Interessante, um grande conflito, página 506, falando desse ponto da graça no coração do ser humano. É a graça que Cristo implanta no coração que cria no homem a inimizade contra Satanás. Se ele retira a graça, o que há? Inimizade. Onde há inimizade, onde há descontentamento, é porque não há graça. Grande conflito 506. Grande conflito 506. Aonde isso?
Grande Conflito, página 506. Esse texto corrobora bem aqui. Então, quando Deus tirou a graça, era um sinal que ele estava tirando restrições e inimizade contra Satanás. Ok, então vamos ver o verso 12 e 13. São coisas assim que eu falo que na leitura precisamos observar. Por que que entre a temática de falar de Deus tirando a mão de cima de Israel e Judá, por que que tem o verso 12 e 13, que é uma profecia messiânica, referindo-se à venda de Jesus, como vamos ver? Pode ir lá. Porque aqui ele tirou a vara chamada união por ocasião de Roboão, porque aqui está revisando a história, né? Uhum. E quando que ele tirou a vara chamada beleza, laços? Será que seria quando Israel escolheu um rei para si? Que veio antes, né? Segundo a estrutura aqui. Pode Será ser. que seria nesse momento? Porque, na verdade, pedir um rei teve suas consequências. E uma delas foi a divisão. E a glória de Israel é Deus, a beleza, né? Então aqui a gente vai ler agora o verso 12 e verso 13. Uhum. Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu preço. E se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. O salário de quem? De Jesus. Uhum. Mas agora aqui o salário de quem? Judas. Não, no aqui. contexto imediato. Aqui o salário de Zacarias. Uhum. E eu lhes disse, mas estou aqui no verso 10, e tomei minha vara beleza, ou seja, Deus está falando, né? Uhum. Eu vejo como se fosse Deus sendo rejeitado por Israel. Não queremos Deus como nosso rei. Tá, então você quer me vender, né? Ou paga o que eu já fiz. Que seria isso, né? Meu salário, exatamente. Paga o meu salário. Eu fui Deus, foi um monoteísmo, foi uma teocracia. Então me dá o salário, já que eu trabalhei agora vai ser outra pessoa. E o preço, 30 moedas de prata. Na verdade, não foi Jesus quem guiou Israel. Uhum. Então, é o salário de Jesus, né? Uhum. E o Senhor disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então ele arrojou lá nos dias dele também. Então, em certo sentido aqui, Zacarias então vai ser um símbolo também de quem? Porque Judas também não arrojou as moedas? Porque ele arrojou essa... Nossa! Arrojou. Ele arrojou essas moedas lá nos dias dele também, e Judas arrojou também nos seus dias. Olhem, vamos ver lá como está no 30 moedas de pratas, era o preço de um escravo. Então, quando os fariseus avaliaram nesse preço a Jesus, eles estavam dando o preço de um escravo, ou seja, nem pagaram bem quando deram 30 moedas. Era o mínimo, que coisa triste. Olhem em Mateus 26, só para a gente ver esse verso, essa profecia se cumprindo. Mateus capítulo 26. Todos estão lá? Mateus 26, verso 15. E disse, que me quereis dar, e eu o entregarei a vós? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Aqui no meu, diz assim, ó, e eles disseram, né, a Judas, que me quereis dar? Judas disse a ele, que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei. Então, Judas, na verdade, nem fez cálculo do valor do Salvador. Ele falou, olha, o que vocês querem me dar? Quanto? E eles estipularam um valor de 30 moedas de prata. Então, eles que quiseram pagar esse valor em Cristo. O capítulo 27 de Mateus, 27, verso 9. Pode ler. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias, e tomaram as 30 moedas de prata, preço daquele que foi avaliado, a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Quem foram esses alguns dos filhos de Israel que avaliaram? Os sacerdotes. Os sacerdotes, a cúpula. Voltem lá a Zacarias. Então, verso 11 e 12, se cumpriu em Cristo Jesus. Avaliaram o nosso Salvador a um preço de um escravo. Mas aqui não foi Jeremias que falou, foi Zacarias. É um erro. Na verdade, esse errinho aqui tem levado muita gente a questionar a Bíblia, né? Tem várias, na verdade. Porque, na verdade, quando Mateus citou, ele errou o nome do profeta, mas não errou a profecia.
E tem uns que acertam o livro, mas erram o contexto também. Então aqui na verdade foi uma profecia de Zacarias, mas ele disse que foi de Jeremias. Sim, acho que Ellen White fala, né, que existem pequenas incongruências na Bíblia, mas que não nos levam a tropeçar. Ok, então vamos continuar a leitura. Verso 16. Pois eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão eliminadas, mas procurará as jovens. Não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas, e lhes despedaçará as unhas. Nossa, tadinhas. Verso 17. Ai do pastor ídolo, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O seu braço será de todo mirrado, e o seu olho direito será inteiramente escurecido. Ai do pastor ídolo. Será que isso tem uma aplicação para hoje? Porque isso aqui é para hoje também, né? Ai do pastor ídolo, que só está preocupado com a ovelha gorda. A ovelha que tem substância. Ok. Esse capítulo 11 é fácil. Capítulo 12 Capítulo agora. 12, então. Título: A destruição dos inimigos do povo de Deus. Vamos lá. Peso do Senhor acerca de Israel. Peso quer dizer sentença, né? Peso contra a Babilônia, juízo. Fala o Senhor, o que estende o céu e que lança os alicerces da terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que farei de Jerusalém um copo de tremor para todas as pessoas em redor, quando estarão no cerco, tanto contra Judá como contra Jerusalém. Um copo de tremor seria a pessoa estar tremendo antes de tomar porque é muito amargo. Ou medo, né? Pavor. A noite que eu desejava, disse Belsazar, se tornou em terror. Certo. Porque Jerusalém aqui, ó, durante o cerco contra Jerusalém, aqueles que forem contra Jerusalém vão ser sacudidos. Igual lá em Isaías, né, 37, 187 mortos dos filisteus. E por que as nações teriam tremor? Porque estão para atacar quando estarão no cerco contra Judá. Ou seja, estão atacando, então, uma experiência desagradável e de terror para eles. Exatamente. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão cortados em pedaços, ainda que contra ela se ajuntem todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura o cavaleiro. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém serão a minha força no Senhor dos exércitos, seu Deus. Ok, então nós estamos aqui falando agora, no verso 5, de governantes que dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor, seu Deus. Então nós estamos vendo líderes aqui que de fato estão cumprindo o seu papel. Verso 6, e naquele dia porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha. Vamos botar um braseiro. Quem seria a lenha, então? O povo. E o núcleo ali, os braseiros que vão incendiar aquela lenha, seria quem? Os chefes de Judá. Os chefes, os líderes. Agora basta saber, será que esses líderes serão líderes por vocação ou líderes por imposição? Quando isso acontecer. Porque o povo de Deus nunca vai ficar sem líder. Na verdade, querer viver em um momento em que o povo de Deus não vai ter líder, não é união, é anarquia. Então Deus sempre vai ter líderes. Tem até a citação, né, da tempestade lá. Exato, que os líderes formais serão destruídos, toda a igreja, na verdade, estará por terra, e um e outro ali vão se erguendo. congresso.mv.org/tempestade, um texto oculto de Ellen White que foi descoberto, está no White State, inclusive. Então esses líderes, olha que inspirador, né? Um facho ardente no meio da lenha, como um facho entre as gavelas, e eles devorarão a todos os povos em redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Seria alto clamor, né? Os líderes
com a vocação, inspirados por Deus, movidos agora e pureza aqui. E Atos dos Apóstolos, na página 48, coloca isso aí como tendo sua primeiro cumprimento nos Pentecostes. Ah, é? Atos dos Apóstolos, quantos? 48, página 48. No Pentecoste. E olha o verso 7. O verso 7, eu gosto muito dessa ideia do verso 7, que é a mesma ideia do capítulo 14 e a mesma ideia de alguns lugares do livro de Isaías. Só um pouquinho. Atos dos Apóstolos, 48. E eu quero anotar aqui, para acrescentar no EP depois, 10, 7, 7. Verso 7? Isso. Também o Senhor salvará primeiro as tendas de Judá. Olha, aqui que eu queria que a gente se demorasse. Primeiramente, Deus salva quem? Judá. As tendas de Judá, ou Judá, né? Em contraste com o reino do norte, Israel, Efraim. Mas aqui no sentido de fazer contraste com aqueles que são salvos depois, né? A 1/10 hora. Porque nós vamos ver já o Pentecostes. Vamos ver já. Deixa aberto aqui. Então, e o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se exalte sobre Judá. Certo, então eu corrijo. Não está em contraste com o reino do norte, mas em contraste com os habitantes da capital do reino do sul. Então Deus salva primeiro as tendas de Judá, ou seja, tendas dá uma noção de humildade. Não são as casas, torres e castelos. As tendas de Judá, campo. Se não arma uma tenda dentro da cidade, se arma no campo. Para que Jerusalém não se ache. Os humildes, né? Exato. Agora, quando nós vamos ampliando essa ideia, primeiramente quem recebe a chuva serôdia? O povo de Deus fiel, eles dão um alto clamor e aí os de fora recebem também. É a mesma cronologia do capítulo 14, que a gente viu aquele dia, que nós vamos ver daqui a pouco também. Se as famílias da terra não sobem a adorar na festa dos tabernáculos, e não vem a chuva, sobre os egípcios também não vai vir a chuva, vai vir praga. Então o povo de Deus precisa primeiro estar habilitado para que receba a chuva serôdia, então vão dar o alto clamor e os de fora vão ser alcançados. Ou seja, e antes de ser o alto clamor, Deus vai salvar primeiro. Dentro do povo de Deus, ele vai falar primeiro essa parte do povo de Deus, depois aquela parte do povo de Deus, né? É que vai ser exponencial, essa é a palavra? Vai pegar gradual. Vai pegar porque mesmo dentro do povo de Deus, aqueles que estão dormindo, mas são totalmente inconscientes do que acontece, há oportunidade de salvação para eles, né? Sim. Então essa parte das tendas de Judá, em contraste com os habitantes de Jerusalém, que é a capital, e não se engrandeçam sobre Judá, a casa de Davi. Ou seja, a chuva serôdia vai vir primeiro para os humildes de dentre povo de Deus. O povo conservador de Deus. Que geralmente o povo humilde é o que é mais contrito, né? Olha em Atos capítulo 2, para a gente ver essa ideia de primeiro sobre o povo de Deus e depois para o povo de fora. Interessante que não inclui Efraim aqui nesse momento. Atos capítulo 2, versículo 4, Daniel. Atos 2, verso 1. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Verso 4. E todos, verso 3 vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Aqui está se referindo aos discípulos, né? Os discípulos de Jesus. Então, primeiramente, eles receberam o dom do Espírito Santo. Agora, se você for a Atos 10, eles desencadearam esse processo. Atos 10, versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E aí o verso 47, respondeu então Pedro, pode porventura recusar a água para que sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Então o Espírito Santo caiu primeiro sobre Pedro e depois sobre os de fora, ao verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito também fosse derramado sobre os gentios.
Então, os fiéis da circuncisão, o povo de Deus. E eles se maravilharam que o Espírito Santo também tenha sido derramado depois de ter sido derramado sobre eles, sobre os gentios. Olha só, Jesus se manifestou primeiro a Maria Madalena, não foi? Uma pessoa humilde. Não foi para Pedro, para João. Então, acho isso tão lindo em Deus que Ele escolhe: eu habitarei com aquele que treme da minha palavra. Seja lá quem for esses habitantes de Jerusalém, de Judá, o fato é que a chuva serôdia, então, aqui indica, vai cair primeiro sobre uma classe mais humilde dos adventistas. Aos olhos humanos desfavoráveis E tal, para que não se orgulhe. Gente, receber a chuva serôdia. Então, se eu sou líder e eu não recebi, eu vou ficar angustiado e vai ser uma prova para mim, como Saul. Será que eu vou falar Davi e tal, vou achar uma coisa estranha, ou eu vou me humilhar, né, e rogar ao Senhor também, para que não se orgulhe, né? Isso é fantástico em Deus. Verso 8. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de sorte que o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Aqui a gente vê aquele princípio de frangotes, né? Quem é um frangote, tal, ou seja, vai ser proporcional. Segundo o que a gente fez aqui em nossa vida, já estamos avançados como Davi, a gente vai ser mais avançado ainda como anjo. Mas quem não treinou o seu caráter muito bem, não vai alcançar aquele mesmo nível. Causa e efeito, né? Sim. Vamos receber proporcional à nossa busca e à nossa entrega. Mas que maravilha, ou seja, há esperança para quem é um frangote, para quem é o mais fraco dentre eles. E acontecerá naquele dia que tratarei de destruir todas as nações que vêm contra Jerusalém. E do verso 10 em diante temos novamente uma profecia messiânica, com um triplo cumprimento aqui no verso 11. Desculpa, então esse verso 9 é uma promessa, né? Uma promessa. De que na época da chuva serôdia, nós não devemos temer nada o que vão fazer contra nós. Nosso sítio, nossa comida, comprar e vender. Que promessa então para ser reclamada aqui esse verso 9. E o verso 10, desculpa... o verso 10 vai falar sobre uma profecia messiânica. Tá. Que teve teve dois cumprimentos. Poderia ter tido um cumprimento nos dias de Israel e não teve um cumprimento no dia do Pentecostes e vai ter um cumprimento agora nos dias finais. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Isso poderia ter se cumprido nos dias de Israel, mas não se cumpriu, porque eles nunca realmente entraram num período de contrição como se deveria. Diz que eles iriam lamentar, os seus corações iriam ficar compungidos, mas nós vemos que isso aconteceu sim no dia do Pentecoste. Olhem Atos 2 aí novamente. Atos 2. Atos 2, verso 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então aqui está falando sobre o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos. E qual foi o resultado? Verso 23. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de iníquos. E agora o verso 37. E ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, quando foi anunciada a mensagem da crucifixão de Cristo e que eles que eram os culpados disso, de fato tocou o coração deles. E essa mesma experiência, na verdade, quando Pedro responde, ele já responde no verso 38, dando também alguns critérios. E Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, cada um de vós ser batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para eles receberem o dom do Espírito Santo, era necessário ter arrependimento.
e abandono de pecado. Ou Então, então teria se cumprido isso que foram traspassados. não, é a parte de que eles chorariam e pranteariam. Ah, ok, certo. Uhum. Isso. Por Jesus que foi traspassado. Por Jesus que foi traspassado. Agora, quando que vai se cumprir a última parte aqui? A segunda vinda. Eles vão prantear novamente, né? Mateus 24, 30. Olha aí, ó, Mateus 24, 30. Mateus 24, versículo 30. Verso 30. É. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ok, então novamente esse verso vai se cumprir na segunda vinda de Cristo. E aí nós já conhecemos bem a história de como vai acontecer tudo, né? Aqueles que traspassaram a Jesus de maneira mais plena vão ressuscitar. Apocalipse 1:7, João. E outra possibilidade que eu vejo é que nós que vamos receber o Espírito de graça, vamos olhar para Jesus e então reconhecer assim, nós traspassamos a Jesus. Foi meu pecado, como o insight que Wagner teve, né? É para mim, é real. E o prantearão, como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Faz sentido também, né? De nós olharmos para quem nosso pecado transpassou Jesus. Na verdade, Materiais de 88, volume 1, página 289, fala que a cruz é o único elemento que vai despertar em nós, né? O amor por Cristo e nos levar à mudança. Cristo, é a motivação. A tá. motivação é a cruz. Amém. E como eu disse que poderia ter se cumprido em Israel, também na volta do exílio, olhem Ezequiel 39. Ezequiel 39. Se referindo justamente ao retorno dos hebreus, 39, verso 29. 28, antes. Ezequiel 39, 28. Isso. Ezequiel 39, 28, na Bíblia White, página 984. Ali em cima à esquerda. Ezequiel 39, 28. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para a sua terra. Não deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais o meu rosto, pois derramei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Não esconderei mais o meu rosto. Restauração. Então essa promessa poderia ter se cumprido. Tanto que no capítulo 40, verso 3, tem linguagem de Zacarias. Olha para você ver. Levou-me, pois, para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir, e ele estava em pé na porta. Ou seja, é a medir Jerusalém também, símbolo de restauração. E se vocês olharem depois Ezequiel capítulo 37, que é a visão dos ossos secos, eu creio que todos já devem ter estudado sobre essa visão, né? Justamente representa a restauração de Jerusalém. A visão dos ossos secos. Eles estavam como ossos secos enquanto estavam em Babilônia. Quando eles regressaram para Jerusalém, seriam os nervos, a carne, a pele, os músculos novamente enchendo o corpo. Novamente, restauração. Amém. Restauração. E naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megidom. Por que acontece? Por que esse verso é apresentado nesse contexto? O que aconteceu de choro no Vale do Megido ali? Vocês se lembram? Um episódio que levou a ter choro no Vale do Megido? Megido ali foi a batalha de Gibeão? Não. Josias. Lembra que Josias desceu no Vale do Megido e batalhar contra Neco? Sim. E foi ferido, e lá diz que houve grande pranto. Por quê? Segundo Crônicas 35 e segundo Reis 23. Porque morreu o seu rei reformador, fiel. E ele foi um grande líder para Israel. Então você poderia traçar alguns paralelos aí também, né? Ele foi traspassado por uma flecha. Então haverá um pranto como naquele dia em que um grande líder espiritual morreu e foi uma perda. Foi uma grande perda. Ele que, na verdade, preparou o caminho para Daniel através da reforma que se operou. Exato. E a terra pranteará cada família à parte, e a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte,
E a família da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte. E a família da casa de Levi à parte, as suas mulheres à parte. A família de Simei à parte, as suas mulheres à parte. E todas as famílias que restarem, cada família à parte e as suas mulheres à parte. Dedica 3 versos para isso, esse pensamento. E interessante que aqui nós estamos vendo uma família ordenada, né? Ou seja, a mulher, ela não tem toda a dependência do homem. Ela também está buscando. Sim. Às vezes até mais do que o homem. Às vezes, muitas vezes, né? Na verdade, eu tenho visto que as mulheres são mais sensíveis do que os homens. Mas então, A voz de Deus, me refiro. pranteará cada família à parte. Como assim à parte? Deixa eu ver como é que está em inglês. 12, os últimos 3 versos de Zacarias 12. Apart. Empresta aqui. Vamos tirar. 40 minutos. É um mistério. Alguém de vocês enxerga alguma coisa, Silverino? O que seria esse à parte? Cada família vai estar no seu cantinho chorando? Pranteando? Por quê? Será que por vergonha de chorar? Tá, vamos entender dentro do contexto, que aí fica mais fácil se chegar a uma conclusão. O que nós estamos vendo aqui é o derramamento da chuva temporã, chuva serôdia. Nós estamos vendo o povo de Deus recebendo a mensagem da justiça pela fé, que é Cristo crucificado. Nós estamos vendo as famílias sendo famílias remanescentes, consagradas ao Senhor. Nós estamos vendo perdas significativas para a causa de Deus, de homens consagrados. E nós estamos no tempo do fim. Então, no tempo do fim, como se harmonizar a ideia de famílias consagradas, mas que buscam a parte? Será que é a busca individual que cada pessoa precisa ter? Porque talvez o marido recebe a chuva serôdia e a esposa não. Nesse caso aqui, ambos receberam, né? Que famílias menciona? A casa de Davi, no começo aqui. O filho de Davi, Natã. E o terceiro, Levi. Natã. Por que Natã? Natã foi filho não é de uma Davi. das tribos, nem Davi, né? Levi Mas é da tribo de Judá. e Simei. Quem seria Simei? Simei foi um personagem complicado, né? Não sei se é este, mas lá teve o Simei que enganou Davi, mentiu. Olha, isso aqui realmente, talvez quando chegar essa época a gente vai entender melhor. Mas, enfim, fica aí alguma coisa bem interessante. Posso continuar? Pode. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e a impureza. Naquele dia haverá uma fonte aberta. Agora a chuva serôdia está a todo vapor. E Ellen White fala que essa... 13:1. Sim. Então, uma fonte aberta para o pecado e impureza. Então, essa fonte vai, quem sabe, tem alguma coisa a ver, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que venha o tempo de refrigério. E vem, né? Ou seja, quando a gente peca e fala perdão, confessa e tal, é escrito o nome perdão lá. E nesse momento é então passado a água para lavar esses pecados. E então, limpo, pode vir a bênção. Essa fonte para o pecado e a impureza. Vai ser uma corrente de água forte, né? Será que não tem uma ligação dessa parte de cima com a parte de baixo? O pessoal arrependido chorando? Certamente, naquele dia, né? Até a casa de Davi de fato estava chorando também, né? Cada uma parte. Então, aqui está conectado, tanto que o capítulo 13 não tem nem subtítulo, né? Já eles mesmos identificaram isso. E antes falou que a casa de Davi é quem não vai receber logo no começo a chuva serôdia, vai ser um pouco depois, para ele não se exaltar. E casa de Davi, interessante. Verso 2: E será que naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cortarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito imundo. Ou seja, os profetas, por implicação, profetas falsos. Falsos né? profetas. Os profetas e os espíritos imundos. Deus vai tirar naquele dia. Limpeza. E nós vamos ver outra profecia messiânica daqui a pouco, relacionada a esses falsos profetas. Eu vou só aqui.
Ok, espírito imundo. Vamos continuar. E se alguém ainda profetizar, se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falas mentiras em nome do Senhor. E o seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Uau! Eu que não queria ser um pai ou uma mãe com um filho nos últimos dias que seja um falso profeta. Ou seja, ter um filho, mas é claro que não é literal isso. Ter um seguidor falso profeta e o seu pai, o pai espiritual, o vai traspassar. E acontecerá naquele dia que os profetas se sentirão envergonhados, esses falsos, né? Cada um da sua visão, quando ele profetizar. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque um homem me ensinou a cuidar de gado desde a minha mocidade. Só que eles não cuidavam desde a mocidade, né? Porque eles eram profetas. Certo. Então eles estão querendo de alguma maneira dizer: eu não sou profeta, então não me matem. Exato. E é interessante que é contrafação, né? Que sempre Satanás, ele, como esse dom virá sobre o povo de Deus, profetizar, etc., também temos os falsos profetas, com o derramamento do falso Espírito Santo e tal, aquela história. E isso faz com que a gente se atente muito, né? Porque a gente mesmo pode cair nisso. Nós podemos ser falsos profetas. Se nós não cuidarmos de nós mesmos, e as famílias à parte ali, orando e buscando, exatamente porque lá fora não tem como fazer isso mais. Então, se nós estivermos ali, né, em nossos lares, buscando de fato a renovação do Espírito Santo, a gente pode cair nesse erro. Então, o falso profeta é aquele que tem uma mensagem que não é verdadeira. E olha que interessante, quem é que sabe se é falso ou não, pelo texto? O pai e a mãe. Por que o pai e a mãe? É porque estão dentro. Porque a gente pregando aqui para alguém lá do Amazonas, o cara não me conhece. Eu posso pregar uma mensagem de fato e ele vai lá entender, vai concordar. Mas quem conhece a gente é quem está aqui com a gente. Muito bem então colocado. eu posso ser falso profeta quando? Quando estou falando uma coisa e estou vivendo outra e depois a chuva não vem sobre mim. E aí depois eu vou dizer, vou achar uma desculpa. Não, mas eu não sou profeta. Eu sou lavrador desde a criança, eu estou aqui tranquilinho, por favor, me ajude. E não vai ter mais socorro. Eu sou lavrador desde criança. Então, a advertência para nós que somos lavradores, para a gente não sermos falsos profetas. E o verso 6 é um verso messiânico. E alguém lhe dirá: que feridas são essas nas tuas mãos? Mas no contexto primário é esse lavrador, né? É que esse era um agricultor. profeta. Mas que machucado é esse na tua mão, já que você é agricultor aqui com a enxada? Então ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Contexto primário. Então, isso aqui eram falsos profetas que com certeza eles não queriam sofrer as consequências, poderiam estar sendo acusados de ser falsos profetas. Não, nós somos agricultores. Mas e que machucado é esse? Porque talvez um profeta apanhava de vez em quando. Eles, não, isso aqui eu fui ferido na casa dos meus amigos. Em outras palavras. Desculpa, não é uma mão calejada de um lavrador. Às vezes são verdade. feridas recentes. Fala, mas então se você é lavrador, por que a sua mão está sangrando desse jeito? Acho que seria mais nesse sentido. Porque senão a gente teria que fazer uma alusão de que um lavrador tem que ter feridas nas mãos. Na verdade, o lavrador tem calos nas mãos. Calos por alguns tempos. Mas e como é que parafraseria? O que ele quer dizer? Não, foi na casa dos meus amigos. Ele está dando desculpa, justificativa. E é como você viu, falou que não depois entendi. o profeta tomava umas pancadas, né? Que ele podia ter feridas que não foi de trabalho, que foi de qualquer outra coisa. Então é uma tentativa de sair fora. Porque quem está perguntando, mas você acha que é profeta, hein? Que feridas são essas que o profeta apanhava? Não. Isso são feridas Que fui ferido na casa dos meus amigos. Severino. Ele seria obscuro dizer como que ele, por que dar essa resposta, né? deu alguma evasiva, né? Ele deu uma evasiva. Ele não queria afirmar que ele era profeta. E Ellen White aplica esse versículo a Jesus, em Atos dos Apóstolos 226. Uau, interessante, hein? Mas qual aspecto que eu creio que ela queira salientar? Qual aspecto? As feridas que foi ferido na casa de amigos, né? Jesus não foi ferido aqui na nossa casa? Veio para o seu povo e rejeitaram, né? Feriram. Atos dos Apóstolos 2:26.
Vamos ler na íntegra. 2:26. Até mesmo a maneira de sua morte foi prefigurada. Como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim devia ser levantado o Redentor por vir. Porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Até um T maiúsculo ela colocou. Dirá ele então, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Repuseram a sua sepultura com ímpios, etc. Então o Espírito Santo quis, assim, extraiu com a autoridade do Espírito Santo. Nós não podemos fazer isso de forma alguma. De uma forma, né? É tanto que o verso seguinte faz ainda alusão ao verso 6. Ao verso seguinte, ó espada, desperta contra o pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor. E espalhar-se as ovelhas. E espalhar-se as ovelhas. Mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Então, de fato, o verso 6, mesmo sustentada pelo contexto, é uma profecia messiânica. Ou seja, exatamente. Então, mesmo se não fosse esse texto aqui do desejado, pelo por aqui contexto, já saberia. Porque é o meu pastor, quem está falando é Deus. E quem é o pastor de Deus? O varão que é o meu companheiro, é Jesus. Mas agora vamos fazer a aplicação secundária e como é que isso se encaixaria para os tempos do fim? O verso 6. Desculpa, nós já vimos que esses falsos profetas, né? Mais o verso 7. Ó espada, ergue-te contra, agora falando sobre alguém que é fiel. Antes falou sobre infiéis, falsos profetas. Mas agora desperta contra o meu pastor, a espada seria despertada contra Jesus. Sim, mas isso aí seria aplicação ali, mas e para o tempo do fim? É uma profecia messiânica. Eu não sei como aplicar uma profecia messiânica hoje, né? Isso que é muito específico. Porque refere-se à profecia que é o nascimento de Jesus. Vai se referir só àquilo mesmo. Ferirei o pastor, fere ao pastor. Isso, vamos ver o pastor ferido. Olha aí o Lucas 22. Lucas 22. O pastor sendo ferido. Porque eles vão estar chorando como quando perderam Josias. Ali o pastor deles foi ferido e as ovelhas se dispersaram. É uma aplicação. Uma aplicação mesmo. Lucas 22, versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aqui o pastor está sendo ferido. Jesus não foi ferido na cruz, né? Muita gente acha que Jesus foi ferido na cruz. Na verdade, na cruz ele foi o maldito de Deus, como diz Paulo em Gálatas. Mas ele foi ferido, de fato, no Getsêmani. Foi no Getsêmani que Jesus foi ferido. Então ele soava grandes gotas de sangue. Mateus 26, 31 agora. Mateus 26, 31. Então disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizarão em mim. No momento em que ele saiu para o Getsêmani. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E seus discípulos estavam com ele. Então aqui Jesus falou isso ainda, que ele estava dizendo, na verdade, no verso 31, que a profecia de Zacarias estava prestes a se cumprir. E se cumpriu no verso 56. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então todos os seus discípulos o deixaram e fugiram. Então essa profecia aqui se cumpriu lá. Essa profecia do capítulo 13 de Zacarias 7, verso 7, não teria realmente um cumprimento nos dias da restauração. Seria exclusivo para os dias de Cristo. Mas por quê? Assim, aonde diz que seria exclusivo? Porque ele é o único pastor que foi ferido e os ovelhas dispersaram. Você pode fazer aplicações, né? Mas talvez vai acontecer de um dos líderes do povo de Deus no tempo do fim morrer, como Josias, uma perda, e as ovelhas vão se espalhar. E volverei a minha mão para os pequeninos, para os pequenos.
Talvez só quando se cumprir. A gente talvez não enxergue como, né? A gente vai pensar. Porque olha só o verso 8. E acontecerá que em toda a terra, diz o Senhor, 2 partes delas serão exterminadas e morrerão. Mas a terceira parte restará nela. Parece um cenário de despovoamento, né? Futuro da Só terra. que a maioria está prevalecendo. Morreu 1/3. Não, se salvou 1/3. Se salvou 1/3. 2/3, isso aí. Então, isso aí nunca se cumpriu, né? Não. Então tem que se cumprir no futuro agora. E se for colocar em proporção populacional, não sei como se cumpriria, porque eu não creio que a terça parte vai ser salva da humanidade. Mas Apocalipse não fala 1/3 sempre ali e tal. Se referindo às trombetas, né? 1/3 da terra, lugares geográficos. Mas o elemento que pode depender daqui é que, verso 9, e farei passar esta terceira parte pelo fogo, então essa terceira parte vai ser purificada. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Talvez essa toda a terra não seja o globo, mas seria o povo de Deus. Em toda a terra, 2 partes da terra de Deus serão exterminadas e morrerão. Seria, no total, de todos os conversos, incluindo do alto clamor, 2/3 vão ter que morrer, e 1/3 é os 144 mil. Então vamos calcular quantos vão ser os salvos? 1/3 é 144 mil. 3/3. Não, mas gente, realmente poderia ser. O que você acha dessa possibilidade? Não sei, só que eu estou com medo de ser falso profeta. Sou lavrador desde criança. Se eu sou falso profeta... Uau! Olha que o meu pai chega aí. O pai e a mãe ali da porta, né? Porque a gente sabe que uma parte dos de fora vão ser sacerdotes, como a gente viu lá em Isaías 66, e a outra parte não. Esses vão ter que morrer. Vão ser mártires. Então se encaixa perfeitamente. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, ou seja, esses que vão sobreviver, 144 mil, estão preparados para o que sobrevirá ainda de pior. E esse pior vai ser provação, e a provação purifica. E os refinarei, como se refina a prata, e os provarei como se prova o ouro. Eles invocarão meu nome, e eu os ouvirei. Direi, é o meu povo. E eles dirão, o Senhor é o meu Deus. Bom, uma coisa sabemos, verdade sobre os anjos diz que a terça parte dos seres que caíram vai ser preenchida com os remidos da terra. Verdade sobre os anjos na página 49 e na página 287. Fala que a terça parte que os remidos vão repovoar a terça parte. Só que aí não se sabe a proporção. Se você soubesse a proporção de anjos de que se removeu a terça parte, poderia saber. Calcular. Mas aí quem vai repovoar o céu é a totalidade desde Abel. Desde Abel. Certo. E olha só, aqui a gente enxerga o fio vermelho, né? A intenção de Deus. Deus não fala assim, então eles irão para o céu e serão meus soldadinhos ali a meu serviço. Não. É meu povo. E eles vão dizer, o Senhor é meu Deus. Essa relação estreita, né, que Deus quer ter conosco. Eu até li um texto, não sei se eu vou achar, que fala que os anjos, esses santos vão ter mais íntima ligação com Deus do que os anjos. Tem os herdeiros da graça para com Deus uma relação ainda mais sagrada do que os anjos que não caíram. Verdade sobre os anjos, 286. O céu triunfará, pois as vagas deixadas pelos anjos caídos de Satanás e seu exército serão preenchidas pelos remidos do Senhor. Amém. Era propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Glória a Deus por isso. Olha, temos aí a alta vocação, né, de sermos filhos de Deus ali com uma estreita ligação. Glória a Deus por isso. Vamos então encerrar com uma oração, Severino? Vamos. Nosso bondoso Deus, querido e amado Pai Celestial, queremos lhe agradecer por esta manhã em que pudemos abrir as Escrituras. Talvez se estivéssemos no nosso lar, não teríamos dedicado uma manhã inteira a ler tantos versículos.
Ajuda-nos a entender que a Bíblia Sagrada precisa ser alçada a um lugar de importância na nossa vida. E que cada verso que está descrito nela são versos poderosos com o intuito de trazer salvação para a nossa vida e para as nossas famílias. Amém. Obrigado. Queremos lhe agradecer porque o Senhor tem purificado um povo, tem colocado um povo no crisol, para que esse povo seja plenamente purificado, a fim de que sejam habitantes do céu. Amém. E não venham colocar o universo em perigo. Nos colocamos ainda em suas mãos nos momentos que se seguem. Em nome de Jesus. Amém. Amém.